Complicações relacionadas ao uso do cateter venoso. Eu sou Isabel, enfermeira, e hoje eu vou trazer um pouquinho dessas complicações para que a gente possa entender e poder trabalhar de uma forma que a gente amenize ou evite essas complicações. Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos e mais informações para vocês, assim como essa, e a gente poder fazer uma enfermagem de qualidade pelo nosso país. Então, pessoal, a terapia intravenosa ela é extremamente utilizada nas unidades hospitalares e durante esse procedimento a gente precisa ter alguns cuidados ao realizá-la para que a gente não venha a trazer alguma complicação para o paciente, que a gente chama da iatrogenia, né? Então a gente tem que ter cuidado para não causar nenhum tipo de iatrogenia no paciente. Algumas complicações elas podem até ser inevitáveis, mas a gente tem que lembrar que a gente deve ter muito cuidado para não levar dano ao paciente. Então é a responsabilidade da enfermagem realizar essa punção venosa, fazer a instalação desse cateter venoso. Dependendo da situação, a gente também pode utilizar o scalp e a gente vai ter alguns cuidados para que não aconteça essas complicações. Existem as complicações que são locais e existem as complicações sistêmicas. Tratando-se de complicações sistêmicas, elas são mais raras, mas podem acontecer. As principais complicações locais que nós encontramos na literatura, nos artigos, são o hematoma, a infiltração e a flebite, e que nós vamos tratar de cada uma delas para que possa ficar mais claro para vocês. Mas também nós temos outros tipos de complicações locais, como a tromboflebite, o extravasamento e às vezes também alguma infecção local. Já se tratando das complicações sistêmicas, nós podemos falar sobre a sepse, sobre o choque por infusão rápida, a embolia gasosa, que são mais raras, menos de 1% que a gente encontra de relato na literatura. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as principais complicações, as que são mais recorrentes e mais registradas na literatura, começando pelo hematoma. A gente vai lembrar que o hematoma, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar que na pele do paciente pode ter uma região, aquela região da punção, ela ficou mais escurecida e essa mancha depois ela vai mudando a coloração. Então geralmente ela inicia de uma cor mais roxa, né? A questão de uma coleção de sangue sobre a pele. Então ela vai estar mais arroxeada e depois ela vai mudando de cor, vai ficando mais amarronzada, vai ficando mais clara e puxando para o esverdeado e depois ela vai ficar amarelada. Como é que a gente pode estar evitando esse tipo de complicação? Como é que a gente pode estar evitando esse hematoma? Geralmente isso pode acontecer quando a gente utiliza um calibre, seja do gelco, seja do scalp, mais espesso do que a veia do paciente. Então o paciente ele tem a rede venosa mais fina e a gente utiliza um catéter mais calibroso. Então isso pode causar um hematoma. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o paciente ele não tem um acesso, ele não tem uma veia muito cheia, quando a gente fala, né, muito calibrosa. E a gente utiliza, por exemplo, um scalp 19, que é o mais calibroso que nós temos dentro do scalp. Então isso pode acontecer de causar um hematoma nessa veia por conta do calibre, quando a gente vai fazer a associação, calibre-veia. Então tem um calibre muito grosso, né, muito largo, para aquela veia que eu vou puncionar. Isso pode causar um hematoma. Pode acontecer também do paciente estar usando alguma medicação que possa predispor o aparecimento desse hematoma. Então é sempre importante a gente perguntar se esse paciente faz uso de alguma medicação, né, se esse paciente está usando algum anticoagulante, porque esses tipos de medicações podem incorrer no aparecimento de hematomas. Tá? A gente pode também verificar se esse paciente não tem as veias muito finas e sempre ter a proporção de usar o melhor dispositivo. Então, às vezes o paciente que tem uma veia mais fina, menos calibrosa, é bom a gente ver a questão de utilizar um gelco até um 24, que é utilizado na neonatologia, na pediatria, às vezes um paciente idoso ou que tem uma rede venosa mais fina, menos calibrosa, a gente pode estar utilizando para evitar esse tipo de hematoma, certo? E aí, como é que a gente pode estar evitando, né? Também, quando acontece o hematoma em algumas situações,
relacionadas a quando a gente vai retirar esse acesso, né? Então é importante que quando a gente vai fazer a retirada desse acesso, a gente lembrar de colocar o algodão, o chumaço de algodão seco e segurar ali por volta de 3 minutos, fazendo uma pressão no local que foi retirado aquele cateter. Então pressiona por 3 minutos. Se for em alguma região de dobra, né, de articulação ou de dobra, como por exemplo uma punção na fossa cubital. Ao retirar, a gente lembrar de, além de segurar uma média de 3 minutos, pedir para que o paciente ele não dobre o braço, né, para que evite de ficar o hematoma naquela região. A gente pode também orientar esse paciente a não massagear, porque tem paciente que quando a gente coloca ali o chumaço de algodão, ele já tende a fazer uma massagem. Não, apenas segurar com uma leve compressão, não dobrar o braço, se não for região de dobra, segurar apertando, tá? E aí a gente pode fazer o quê? Durante as primeiras 24 horas, se esse paciente estiver internado, a gente pode fazer compressas de água gelada, para que possa aliviar mais esse hematoma. E após as 24 horas, se necessário, a gente pode fazer compressas mornas. Se o paciente for para casa e acontecer, né, o paciente teve alta ou era uma medicação ali que era para infundir de horário, o paciente só ficou em observação e foi para casa, a gente pode orientar ele a fazer essas compressas no domicílio dele, certo? Uma outra complicação muito comum é a flebite. O que é a flebite? É a inflamação da veia. Por que é que essa flebite ela pode acontecer? Uma das situações que essa flebite pode estar acontecendo é porque passou o tempo que aquele catéter tinha que estar instalado. Então, o correto é que o catéter ele fique uma média de 72 a 96 horas. Então, passou desse tempo, tem que ser realizada a troca e essa troca esse catéter vai ter que ser instalado em um outro local. Jamais nós vamos retirar esse catéter e colocar no mesmo membro, certo? Então, a gente sempre vai ver pelo fabricante qual é o tempo máximo que aquele catéter vai poder ficar. Se ele pode ficar 3 dias, 4 dias, não excedendo 4 dias. O máximo que a gente vai deixar esse catéter é entre 3 e 4 dias. Se por acaso tiver algum tipo de complicação ou se esse paciente perdeu o acesso, teve uma atração acidental quando foi tomar banho, sem querer esse paciente, né, tirou esse catéter, ou você foi realizar a medicação, percebeu que não está tendo permeabilidade, não está conseguindo realizar essa administração, esse catéter está fora, a gente vai retirar, certo? E aí vai colocar um novo. Mas o padrão é que a gente deixa ali uma média de 3 a 4 dias, não passando disso para evitar uma das complicações que é a flebite. E aí, ela é a mais comum e a gente pode observar alguns sinais e sintomas que vai nos indicar que esse paciente pode estar com essa inflamação na veia, que é a flebite. Como os sinais, né, flogísticos, como calor, rubor, hiperemia, edema, né? O paciente ele pode relatar que está tendo uma sensação de queimação. Então a gente vai sempre estar avaliando diariamente esse cateter, essa punção venosa, né? Essa instalação da punção, se não está tendo alguma complicação, se não está tendo sinal de flebite. E aí nós temos 3 tipos de flebite, que a gente vai dividir na flebite mecânica, na flebite química e na flebite infecciosa. Na mecânica é quando a gente vai puncionar, então a forma que a gente vai estar puncionando se vai estar inadequada. Então, por uma inadequação de punção, por até pode ser uma falta de habilidade, ou então ainda um profissional que ele ainda não tem tanto conhecimento ainda com relação à proporção, de qual cateter utilizar para aquele calibre de veia, pode estar causando esse tipo de flebite mecânica. Com relação à flebite química, ela vai estar relacionada ao quê? Às medicações. Então, há medicações que podem causar essa inflamação da veia por conta do pH dessa medicação. Então, geralmente são medicações que têm um pH baixo que pode estar ocasionando essa flebite química, certo? E aí nós temos também a flebite infecciosa. Então, essa flebite infecciosa, ela vai acontecer o quê? Por conta da contaminação dos conectores que a gente vai estar utilizando para fazer a medicação no paciente. Por isso que a gente tem que ter o cuidado, tanto no manuseio do canhão, né, do gelco em si, ou do scalp, como também nos conectores, como a dânula, como o multivia, que é chamado também de extensor.
né? Então, essa infecciosa pode ser por alguma técnica asséptica, né? Alguma técnica estéril ou asséptica do profissional que foi ferida, né? Que não foi cumprida e acabou causando esse tipo de flebite no paciente. E para a gente finalizar as principais complicações que acontecem, né, nós iremos falar da infiltração. Mas antes da gente falar da infiltração, eu gostaria de pedir a vocês, se está curtindo o vídeo, se você não tinha conhecimento sobre essas complicações, vai aqui embaixo, curte, compartilha esse vídeo comigo que também não sabia dessa informação e assim nos ajuda a trazer mais informações para vocês com relação à enfermagem, com relação aos procedimentos de enfermagem, tá certo? Então lembra de dar o joinha aí embaixo. E aí voltando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a infiltração. E o que é essa infiltração? Nada mais é do que aquele momento quando a gente realiza a punção venosa, que a gente vai colocar a medicação ou a gente vai conferir se aquele acesso deu certo e a gente percebe que começa a aparecer um edema, né, ali próximo ao local da punção, que a gente costuma dizer que, eita, o acesso está fora. O que é esse acesso tá fora? Às vezes acontece o quê? Faz a punção venosa, até tem um retorno, mas o paciente às vezes tem uma veia mais fina, né, menos calibrosa, ou então, dependendo da medicação que vai ser feita, acaba tendo essa infiltração. Então, saiu da veia, extravasou a veia e no lugar daquela medicação estar sendo injetada na veia, ela acaba indo para onde? Para fora, né? Então, ela vai ficar o quê? Ela vai para um tecido, né, circundante, ela sai ali da veia, geralmente vai para o tecido subcutâneo e aí vai causar um edema. Automaticamente, na mesma hora, a gente precisa parar a infusão e retirar aquele cateter ou aquele scalp, porque não deu certo. Foi uma punção que não deu certo, a gente vai precisar fazer a punção em um outro local, tá certo? Então, o sinal clássico, né? Então, o sinal clássico que a gente vai verificar é o quê? É esse edema, é esse aumento de volume ali naquela região de punção, né? E aí o paciente também ele vai se queixar de dor, de queimação. Na mesma hora ele vai dizer que está incomodando, que está doendo, porque é diferente o desconforto que o paciente sente quando a medicação está sendo injetada na veia e quando está fora, tá? Então, são 3 complicações que acontecem de forma muito recorrente e que a gente precisa ter cuidados para evitar que essas complicações aconteçam, tá certo? Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma, Enfermagem à Distância, para que vocês possam ter acesso a vários cursos da área de enfermagem e isso fará um diferencial enorme na vida profissional de vocês. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a esclarecer alguma dúvida que você vinha a ter, ou se você nem sabia dessa informação e esse vídeo te ajudou, lembra de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E lembra que quanto mais você curtir, quanto mais você mandar para os seus amigos, mais conteúdo como esse a gente poderá trazer para vocês.